Claro, tudo bem. Eu sou Rudinei Morales, sou estudante de segurança pública. Estou fazendo um projeto em que eu pego ponto de vista de diferentes pessoas, de diferentes áreas. E hoje eu vou estar conversando com o Neyron para pegar o ponto de vista dele sobre o assunto de violência, escola e a cultura da paz, principalmente no ambiente escolar. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, mas eu sou o Neyron Marques, 30 anos na Brigada Militar, dos 30 anos, 26 aqui em Sapé do Sul. Iniciei como soldado e terminei minha carreira aqui como tenente, sempre atuando na área de policiamento e nas ruas, né? Dificilmente eu trabalhava internamente. Então eu agradeço aí a oportunidade de dar o meu ponto de vista. Sinto desapontar alguns, porque eu sou muito ácido nas minhas respostas, talvez alguns não compreendam muito bem, mas com certeza nós daremos o melhor, né, para auxiliar aí nessa pequena entrevista aí. Obrigado a todos aí. Bom, eu vou prosseguir então com algumas perguntas que a gente já tem prontas. Então vou dar início aqui. A primeira que a gente tem que a gente quer saber como a gente promove ou mantém a cultura da paz no atual momento em que a gente vive. Responder essa pergunta assim, ó, com educação e ensinamento. Educação dentro dos nossos lares, né? Os pais, mãe, avós, aqueles que podem auxiliar, principalmente as crianças. E o outro ponto de vista é o ensinamento, que aí sim a rede municipal, estadual, federal aí de ensino, né? Compete a eles o ensinamento. Então, parte do princípio que tem que seguir essas vias aí. Já que a gente toca no assunto de educação, escola, né? E a gente vê muito hoje dentro da escola a tecnologia avançando, né? E foi nessa ideia que a gente baseou também algumas perguntas, né? A segunda, inclusive, que a gente fala, né? Com o avanço da tecnologia em prol do ensino, tu considera algo benéfico e fundamental? Muito benéfico. As redes sociais contribuíram muito para o desenvolvimento e a gente percebe isso nitidamente nas nossas crianças, que elas, desde já pequenas, aí, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, já querem ter posse de um celular. E é muito mais fácil uma criança hoje acessar as redes sociais, a internet, tudo que os mais antigos, que têm uma dificuldade. Então as crianças, eu costumo dizer, as nossas crianças já nasceram com outro chip, né? Um chip bem mais avançado que os nossos, né? Então eu vejo com só coisas boas aí para o ensino e para a educação das nossas crianças. Assim como o senhor, eu também vejo a tecnologia uma ferramenta de bom uso, né? Mas até que ponto também o senhor acha que ela pode incitar a violência, principalmente para os jovens? Bom, não há como fugir dessa regra, né? O ensinamento que eu falei deve ser na escola. Então deve ter na escola uma preparação para esse campo, né? Alguém ensinar informática, como lidar com as redes sociais e também educação em casa. Hoje em dia a gente percebe que uma figurinha de desagrado numa foto que a gente posta já dá margem para que a pessoa vai interpelar a outra por que colocou aquela figurinha lá. E isso já cria uma certa animosidade. Em se tratando de criança e adolescente, parece que aflora mais, né? A pele, então se torna às vezes descontrolado, mas a solução seria ensinar e orientar em casa e na escola para que isso não acontecesse. Tá. E diante do atual cenário, né, da violência, o jovem, principalmente com a tecnologia que a gente já disse que pode estar incitando, né? Como o senhor vê o atual cenário, mediante tudo isso? Bom, a questão é ainda voltando à educação. Nós precisamos retomar a educação em casa, a rigidez, alguma rigidez pelo menos. Está certo que os tempos mudaram, existem leis que protegem as crianças até de uma palmadinha, mas ainda devemos retomar e dar mais atenção.
Difícil falar assim com filhos criados e etc, né? Para quem está iniciando é bem mais difícil conciliar trabalho, estudo, criação de filhos, manutenção do lar, então é uma sobrecarga muito difícil, mas tem como conciliar e voltar ao início, assim, ó, dando educação e orientação dentro de casa. Até a próxima pergunta seria basicamente a resposta que o senhor já deu, né? Então até vou pular porque senão a gente ia repetir praticamente. Então daí eu já vou para um próximo tópico que a gente diz que o senhor que atuou na área de segurança pública, com certeza tem o seu ponto de vista. O senhor iniciou o vídeo dizendo que pode ser um pouco ácido, né, para algumas pessoas, mas é um ponto de vista importante para que as pessoas vejam pontos de vista diferentes. E eu quero saber um pouco mais do teu ponto de vista para a gente melhorar o sistema educacional. Bom, como eu falei, eu não meço muito as minhas palavras, né? Às vezes a minha língua é mais rápida que o meu cérebro, né? Então assim, ó, nós perdemos muito da autoridade do professor. O professor hoje em dia ele está acuado, ele tem que ensinar mediante as regras da escola, dos pais que pagam ou que vão lá na escola tirar satisfação e até dos próprios alunos. O aluno hoje se sente no direito de interpelar o seu professor e não fazer o que o professor às vezes quer fazer. Já ocorreram casos de professores pedirem para o aluno ler um certo texto em frente à classe e o aluno se negou. E o pai foi lá reclamar da atitude do professor. E aí a pergunta é a seguinte, que eu faço para vocês que estão nos ouvindo. No futuro, esse aluno não vai ter que defender a tese, o seu TCC lá frente a uma bancada? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai ser o orador? Como é que ele vai falar em público se ele não perder a vergonha, a inibição lá dentro da sala de aula, onde tem colega, tem um professor capacitado para ensiná-lo? Então a questão está toda nessa autoridade dos professores. Tá. E referente ao sistema educacional, tá, o senhor acredita que a violência criada dentro dele é o início do declínio social? Tudo são fases, né? Há muitos anos atrás houve já essa animosidade dentro das escolas, depois os professores conseguiram, os métodos de ensino conseguiram nortear os professores e alunos e pais. Foram criados tal do CPM, né, dentro das escolas, aí melhorou muito. E hoje em dia, diante dessa liberação, né, hoje em dia todo mundo tendo o direito de falar e querer que aceite a sua opinião, então ficou mais difícil. Mas eu creio que se as autoridades, principalmente governamentais, retornarem e derem autoridade aos professores, que é o principal, eu sempre falo dessa parte, eu não seria um bom soldado, um bom sargento, um bom oficial da brigada, se eu não tivesse orientação de um professor, um bom professor, por sinal, que aí lá na rua eu estaria fazendo atrocidades, né? Imagina, um policial despreparado na rua com arma na cintura, e às vezes acontece falhas humanas, mas não por falta de orientação e ensinamento. Então eu volto a reiterar, dar mais autoridade aos nossos professores. Participação dos pais é importante? Sim, é muito importante, mas cada um no seu ambiente. Tá, o senhor tocou no ponto que fala sobre liberdade, e a gente já falou muito que a criança pega a tela do celular, do notebook muito cedo, né? E isso às vezes foge um pouco do controle, né? E aí a gente elabora até uma questão que acho que encaixa já na resposta que o senhor já vinha dando, né? Que é como que o jovem pode fazer para ter uma visão diferente do que a rede social transmite hoje, muito em cima do o crime compensa. O crime compensa até o momento em que você paga com a vida. Preste bem atenção nesse detalhe. O crime realmente compensa, né? Tá aí as notícias, tá aí os desgovernos, tá aí as informações que nós temos hoje na palma da mão.
sobre alguns desvios de conduta, desvios de dinheiro. Mas o crime compensa até o momento em que você paga com a vida, né? E muitas vezes essa vida é a sua, de um familiar. Ah, não aconteceu comigo, mas aconteceu com um familiar seu, com um vizinho ou com alguém próximo. Então a função nossa, do professor, da sociedade em geral, do policial, já que ele é um agente de autoridade e tem que coibir esse tipo de coisa, é tentar coibir o máximo possível esse tipo de violência, né? E só com o aprendizado dentro da sua casa e dentro de uma escola realmente capacitada, com professores capacitados, que a gente vai poder alcançar isso novamente. E num contexto geral, o que seria a maior problemática para a paz nas escolas? Não só nas escolas, na verdade, nas escolas e comunidade. Eu creio que a falta de entendimento. Quando eu falo algo para uma pessoa, mesmo em casa, eu exponho minha opinião, eu devo esperar que aquela pessoa assimile essa opinião. Mesmo que leve 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, para depois voltar a tocar no assunto, ver se a pessoa compreendeu. Mas não, as pessoas querem respostas imediatas. Você expõe a tua opinião e quer que naquele momento a pessoa aceite. E se ela não aceitar, o jargão hoje, assim, o palavreado é cancelado. Então, por qualquer coisinha você é cancelado, né? Justamente porque deu a tua opinião. Então, assim, ouça a opinião dos outros, trabalhe na sua cabeça, veja se serve para você esse tipo de ensinamento, peça mais orientação ou mais informações sobre aquilo que foi lhe dado, principalmente vá pesquisar, está aí o celular na palma da mão, esse simples celular aí, que não tínhamos há muitos anos atrás, a gente tinha que ir numa biblioteca, a gente tinha que pesquisar num livro, tinha que ler muito para descobrir o que se descobre hoje em segundos. Inteligência artificial hoje ajudando, então não fique esperando que ao dar sua opinião a pessoa aceite imediatamente. Dê um tempo para que ela consiga assimilar essa opinião aí e converse com ela. Então, agora a gente vai encaminhar ao final dessa nossa conversa, né? Como um servidor da segurança pública, eu quero que o senhor nos traga uma vivência da violência que se associa ao jovem, posteriormente para os nossos futuros. Só um pouquinho. Futuros infratores, desculpa. Bom, o que acontece? Normalmente as pessoas têm uma verdadeira aversão à polícia, né? Enquanto nada acontece na sua casa, no seu vizinho, com o seu veículo, aí está tudo sereno, né? Aí ninguém precisa da polícia, mas no momento que você precisa da polícia, o que é que você faz? 190, né? Ou corre para pedir ajuda para alguém. Quem é que atende essas ocorrências? Um policial. E aí você começa a dar valor. Assim como devemos dar valor a qualquer servidor, né? Seja um gari, seja o presidente da república, temos que valorizar as profissões, né? Mas assim, o grande problema hoje em dia, é querer que a sua opinião prevaleça, é querer que o seu método prevaleça. E os jovens, pela facilitação, pela facilidade, hoje eu consigo fabricar e comprar uma arma em casa, comprar uma impressora 3D, eu faço uma arma. E onde é que está isso? Nas redes sociais, na internet, qualquer um tem acesso. Eu tenho acesso, você, como um jovem, tem acesso. Quiser comprar qualquer coisa para praticar um ato ilegal, na internet tem. Super fácil de conquistar. Evidentemente que de outro lado está quem? Os órgãos públicos de segurança, os policiais que farão o quê? Coibir essas ações. E muitas vezes essas intenções são muito mal vistas pela sociedade, porque o profissional de polícia, o policial, é visto como um opressor, né? Aquela coisa do pai, casa, aquela coisa de estar sempre mandando, cerceando a tua liberdade, o que você faz, o que não faz, o que deve comer, o que não deve comer. Não é assim dentro de casa? Aí você fica querendo fugir disso, né? E lá na rua as pessoas veem o policial como esse opressor também, quando na verdade o policial ele é capacitado para resolver
o teu problema que você criou. Não eu estou lá de boa, eu tenho o meu trabalho, a polícia tem o seu trabalho, mas o que é que acaba fazendo? Eu indo tentar resolver o teu problema que muitas vezes você criou. Então, pense e repense aí, quando for maldizer aí os órgãos de segurança pública, os professores. A intenção da sociedade, na verdade, é fazer que você seja uma pessoa de bem. Certo, gente? Então, vou encerrar agradecendo por ter aceitado participar, né, desse meu projeto, dessa ideia. É um pequeno trabalho, mas com vivências e um ponto de vista muito importante. Tá? Então, fico com o meu agradecimento, tá, por ter aceitado participar. Muito bem. Na parte de filmagem, grande Iago Marrone. E quem quiser me seguir para saber as notícias da nossa cidade aqui, só botar lá no Facebook. Não é nenhuma página especial, Instagram, é o puro e simples Facebook. Neyron Marques. Segue a gente lá. Obrigado.